Bom humor à parte, vamos entrar num outro assunto pesado, porque envolve uma denúncia feita pelo proprietário do Botafogo, John Textor. Antes de mostrar o que ele falou quarta-feira, quero lembrar quem acompanha o Seleção, já desde o ano passado foi informado aqui que o John Textor pretendia aumentar o tom das denúncias que ele vem fazendo desde o ano passado com relação ao que ele acredita ser manipulação de resultados no futebol brasileiro. Então, no ano passado, se tornou público, inclusive com trechos do relatório da empresa Good Game. Essa empresa, esse ano, foi contratada para monitorar o Campeonato Carioca. E essa empresa, a qual ele disse que procurou o Botafogo e não ele que a procurou, é a versão do Textor. Essa empresa, segundo o Textor, ela primeiro procurou a CBF, teria procurado a CBF, para dizer que há manipulação de resultados manipulados no futebol brasileiro. Ela tem uma conclusão, isso se tornou público no ano passado, de que o Botafogo deveria ter sido o vencedor do Brasileiro, ou seja, se manipularam jogos a favor do Palmeiras. E qual é a base? O que ela usa como base para chegar a essa conclusão? Ela tem prova de que alguém comprou o juiz, comprou o jogador? Não. Ela analisa lances dos jogos, ela divide os jogos, lance de arbitragem em 3 categorias, erros críticos, erros aceitáveis e acertos. E aí ela determinou, lá no estudo que ela fez, que os jogos com erros críticos favoreceram o Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado. A gente tratou disso no Seleção de 23, inclusive divergindo de lances que a Good Game apontou como erros claros contra o Botafogo. A gente achou que a arbitragem acertou em vários, em outros houve divisão de opinião, mas é o estudo que a empresa fez. Ela usa inteligência artificial, instrutores internacionais de arbitragem e monitoração de cotações em sites de aposta. É isso que ela faz. Ela não tem nesse relatório nenhum dado assim de quem comprou, se alguém recebeu, que para mim é fundamental, mas não sou eu que tenho que sustentar o relatório. Quem tem que sustentar é o John Textor. Por que ele tem que sustentar? Porque no ano passado ele tentou fazer com que o STJD analisasse esse relatório, o tribunal não quis nem conversa, e ele é muito magoado com isso porque ironizaram ele. E depois da declaração que ele deu no campo do Botafogo, após a derrota para o Palmeiras, ele usou um termo em inglês, corruption, que a gente aqui traduziu como corrupção. Ele disse que, da maneira como ele falou, queria dizer outra coisa, vou deixar para o tribunal resolver isso, porque virou uma questão de tribunal. O Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, processou criminalmente o John Textor. Então o John Textor terá que se defender na justiça brasileira de uma ação criminal. E esse relatório que ele contratou é peça-chave da defesa dele. É peça-chave. Se vai funcionar ou não, repito, eu não sou advogado, eu sou jornalista. Estou relatando aquilo que eu apurei com as diferentes partes envolvidas. Esse relatório aponta que não só o ano passado foi manipulado, que em 22 também. Engraçado é que o próprio auxiliar do Abel Ferreira falou no ano passado que o sistema estava impedindo o título do Palmeiras. Falar que o sistema está contra você, todo mundo pode falar. A questão é provar, né? Até ontem, até anteontem, tudo se resolveria com um aperto de mão, um acordo, um pedido de desculpa. O Textor teve a chance. Conversei com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, se havia possibilidade de um acerto ou se realmente um processo criminal era a única saída. E o presidente da CBF disse o seguinte, que depois daquela fala do Textor, ele esperou 72 horas, né, para o Textor ir à CBF, conversar com ele, que ele sinalizou para o Textor, essa é a versão do presidente da CBF, tá? Que ele sinalizou para o Textor que dirigentes podem falar absurdos depois de uma derrota, no calor da emoção, desde que depois se retratem, coloquem panos quentes, e que, segundo ele, o Textor não fez nada disso. Pelo contrário, começou a elevar o tom, né? Essa é a visão que eu tenho já, que poderia ter sido evitado um processo criminal se o Textor, por exemplo, revisse a fala dele, na qual ele usou em inglês o termo corruption. A gente abordou esse assunto ano passado e eu avisei que o Textor subiria o tom, como de fato subiu. Como eu duvido que o Textor, aliás, tenho certeza que de bobo ele não tem nada, ele é um homem, inclusive, de mídia, né? Ele é um empresário de mídia nos Estados Unidos. Ele deu uma declaração na quarta-feira, depois da vitória do Botafogo sobre o Bragantino, que duvido que tenha sido assim, deixou escapar. Duvido não, afirmo. Ele queria que se tornasse público, ou pública, essa informação. Dá uma olhada. The fans are going to learn a lot.
in the next 30 days about what actually happened in the championship, and they know what I feel about it, but I'm not going to litigate this in the press. It's irresponsible. Judges on the sport court should not be making fun of anybody about match fixing. For somebody to say there's no corruption in Brazil when I've got referees on tape complaining about not getting their bribes paid, you know, maybe the CBF shouldn't sue me on this. I didn't go after Edinaldo. Never said anything about him. It's not corrupt. He's a man running an organization that needs to manage external corruption probably better, because it's the battle against the outside. The Federation is our champion, but it's a battle, and it exists, and it's here. There's match fixing 2021, 2022, 2023. We have the proof. Bom, ele afirmou ter em mãos material de árbitro dizendo que recebeu propina. Que bom, tomara que ele tenha, se é que isso realmente é verdade, que ele apresente publicamente, porque só vai fazer bem à nossa sociedade. Identificar alguém que tenha cometido algum erro, se ele tem provas disso, se ele é capaz de provar, se ele é capaz de publicamente mostrar. Acho irresponsável você lançar o assunto antes de qualquer coisa. Eu acho muito um assunto muito grave para a gente estar discutindo isso na imprensa. Acho irresponsável ele acusar pessoas antes de ter as provas. Depois que ele tiver as provas, a gente consegue aprofundar essa questão. Depois que algo for colocado publicamente, ele colocar realmente as provas, a gente consegue, de alguma forma, criar algum tipo de julgamento. No momento, só ele está sendo julgado. Quando você apurou a máfia do apito lá, quando eu era uma criança, estou brincando, já era adulta. Qual foi a primeira coisa que você fez quando você recebeu o material? Importante você falar isso, porque olha só, a gente não sabe se ele tem a prova ou não. Ele pode ter a prova, eu não sei se ele tem a prova. O que eu sei é que ele tem esse áudio. Ele tem esse áudio. Agora, que juiz é esse? Que campeonato é esse? Que ano é esse? Eu não tenho a menor ideia. Qualidade, validade da prova, Pode ser validação disso. Como ele conseguiu a Porque senão prova? ele fica falando o tempo inteiro, não, eu tenho isso, eu não tenho, eu tenho isso, eu não tenho. Se ele tem um áudio o que você vai fazer com isso, querido? dele, ele tem. Agora, insisto, eu não sei que árbitro é esse, que campeonato é esse, que ano é esse, quais circunstâncias são essas que o árbitro está relatando nesse vídeo, nesse áudio, melhor dizendo, que foi contratado para manipular um jogo e, enfim, os detalhes ele vai mostrar no tribunal. Claro que ele queria, quando fala isso, chamar a atenção e quer exibir o áudio, né? Então, como na cabeça dele, o STJD não quis analisar o que ele considera provas robustas de manipulação no Brasil, agora ele vai ter mais uma chance, porque o STJD o intimou a levar o material que ele tem. Então, esse áudio será mostrado e aí a gente vai saber, se público ele se tornar, quem é esse árbitro e tal. Agora, pela forma como ele fala, André, eu acho que é algo tão grande, tão importante, que isso vai além da esfera esportiva no Brasil. Isso é um caso de polícia. Sem dúvida. Se ele tem provas contundentes de que há manipulação de resultado no Brasil, que há pagamento de propina para árbitros de futebol no Brasil, isso vai muito além da CBF, vai muito além do STJD, isso é um caso de Polícia Federal. Então, assim, ele começou a acusar o futebol brasileiro de ter corrupção no dia 1º de novembro do ano passado, que foi o dia do Palmeiras 4, Botafogo 3, né? Foi quando ele desceu para o estádio, pro gramado do Newton Santos, o André Pessoa, repórter aqui da casa, entrevistou ele ao vivo no Premier e ele falou, tem corrupção, 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 corrupção. Usou o termo algumas vezes e depois continuou usando. Então a gente está novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tem 4 meses que eu imagino que ele esteja apurando de forma mais detalhada tudo isso que está acontecendo, que esteja fazendo uma investigação mais detalhada sobre isso tudo. Então, assim, vai chegar um momento, e precisa chegar esse momento logo, que ele precisa entregar isso para as autoridades do país, não é do futebol. Porque isso é muito grave, cara. Deixa eu contar, você fez uma pergunta, né? Vou contar um negócio que eu acho que eu nunca contei, assim, publicamente, sobre como começou a máfia do apito. Começou com áudio também. Então, assim, a minha chefe na revista Veja, à época, eu cobria política, a minha chefe era a jornalista Thaís Oyama, ela recebeu uma denúncia de que havia manipulação de resultado no Campeonato Paulista de 2005. E me deu a ordem, como repórter, ela era minha editora, vai atrás dessa história. Uma fonte queria, a gente não tinha a menor ideia de quem era a pessoa, eu não tinha a menor ideia de quem era a pessoa, a fonte queria conversar comigo, com alguém da Veja e entregar o material. E eu fui,
a cidade onde ela morava, e essa pessoa tinha uma gravação. Ela me mostrou a gravação, era de um árbitro, à época o Paulo José Danelon, ele era juiz do Campeonato Paulista, veio apitar jogos da Série B daquele ano. Ele estava dando justificativas para o empresário Najib Fayad, o Gibão, que era o chefe do esquema. Ele havia sido contratado, pago para manipular um jogo Santos e Guarani. Ele havia sido pago para garantir a vitória do Santos naquele jogo, e ele não conseguiu. E ele estava argumentando com o empresário que ele fez tudo o que ele podia no jogo, mas que ele não conseguiu garantir o resultado. Aliás, isso aconteceu algumas vezes com o Edilson naquele ano. Ele foi contratado para garantir a vitória de um time, por exemplo, Corinthians do Tevez contra o Santos do Giovanni na Vila. Ele não conseguiu. E ele estava explicando que... E aí, tanto que isso é o motivo que o leva depois o Danelon a trazer o Edilson para o grupo, porque ele tinha que correr atrás do prejuízo que ele causava para o grupo e depois ele traz um juiz mais pesado. Então, eu peguei a fita. Mas eu confesso que quando eu peguei a fita, eu achei que era cascata. Falei, qualquer pessoa pode gravar uma fita e dizer que é um juiz, que é um empresário, eu achei que era cascata. Levei para ver dizendo, isso aqui não vai dar em nada, hein? Acho que é cascata. O que a gente fez? Eu me fiz passar por um vendedor assim, de call center, entrei em contato com o Danelon e com o Gibão. Eu queria estar vendendo aqui uma linha da operadora tal, gravei essas pessoas e periciei. Então, com um perito famoso no Brasil, que trabalhava na Unicamp, em Campinas, foi até Campinas, levei a fita, levei o meu material e falei, preciso saber se a voz desses personagens conferem, batem, se são eles mesmos. E batia, com 99% de certeza. E a partir daí eu comecei a minha investigação e depois procurei Ministério Público e depois a Thaís procurou a Polícia Federal. Então, assim, a gente tinha uma gravação, podia não ser nada. Eu até achava que não era nada. No caso do Textor, a gente estava até falando, Rizek, a gente como jornalista não tem que desacreditar ou acreditar, exato, a gente tem que desconfiar. Exato. Só isso. Eu não tenho a menor ideia se o áudio que ele tem é verídico, qual é o juiz, qual é o campeonato, qual é o ano, em que circunstâncias. Eu não tenho a menor ideia. Por isso que o eu só sei que o áudio existe. Por isso que o importante é o Textor levar as entidades... que são necessárias investigar. Fora do futebol, Fora do futebol, que precisam investigar isso. Não sou eu que vou investigar. Esse caso ele é tão grande, pelo que o Textor está explicando, que isso vai muito além do STJD, 4, 5 auditores do STJD ouvirem esse áudio e falarem, tem corrupção ou não tem. Não é isso. Eu só acho importante dizer assim, que pode não ser nada. Pode ser um juiz de várzea, pode ser um juiz falando sobre um caso de 2006, porque assim, o que nós temos é o Textor processado criminalmente por acusar um crime, corrupção no futebol brasileiro. E a estratégia... Na pessoa do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Embora o Textor disse que não tenha feito isso, quem vai decidir isso é a justiça. Exatamente. Né? Porque o processo é movido pelo Edinaldo. Então, assim, o Textor agora ele tá colhendo provas, né, na estratégia que ele tem de defesa para demonstrar o que ele afirmou. Corruption, vou usar o termo em inglês, né, no futebol brasileiro. Se esse áudio vai dar em alguma coisa, a partir disso, agora a gente vai saber com mais detalhes, porque o STJD vai querer esse áudio e ele vai ter que mostrar esse áudio. A gente bota todo mundo em xeque com esse tipo de acusação em que a investigação ela não está pronta, fechada. Sabe? Assim, pelo que eu entendi, ele ainda pede 30 dias, então é porque a investigação ela não está totalmente concluída. E aí você começa a falar, você coloca todo mundo em xeque. Hoje a Associação dos Árbitros do país... teve que se pronunciar, porque você coloca toda uma categoria em xeque. Que juiz recebeu propina? Eu não sei se é o juiz que vai apitar o jogo amanhã, o jogo domingo, o jogo segunda-feira. Quem é? Entendeu? Por isso que a ANAF soltou essa nota. Exato. Né? A ANAF, a Associação Nacional de Árbitros do Futebol, ela soltou essa nota. Acusações de John Textor contra a arbitragem brasileira são irresponsáveis e levianas. Se John Textor não provar o que disse, ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Não há outro caminho e, diante do que ele disse, as instituições precisam agir. A nota é bem pesada, eu concordo totalmente que se ele não provar, ele tem que ser severamente punido. Eu só acho que antes da gente saber o que tem nesse áudio, assim, o que eu posso adiantar, esse áudio não tem assim, nada falando assim, roubei o Botafogo, ajudei o Botafogo. Você ouviu o áudio? Digamos que eu não posso entrar nesse grau de detalhe. Eu sei que existe esse áudio. Existe um áudio de um juiz dizendo que recebeu uma propina e não conseguiu, enfim, recebeu uma propina. Existe um áudio assim. Que recebeu a propina. Que não recebeu, que fez o serviço e gostaria de receber uma propina por uma manipulação. Ele fez o serviço e não recebeu. Agora, se esse áudio é sobre a Série A, a Série B, a Série C, quem é o juiz,
Que ano é? Eu não tenho a menor ideia, estou falando a verdade, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que existe um áudio. Pode ser uma bomba, pode não ser absolutamente nada. Entendeu? A gente vai ter que aguardar agora. O nível de comprometimento disso, né? Você compromete a lisura do jogo, a lisura de arbitragem. O campeonato, gente. Não, os campeonatos, você não sabe nem o que exatamente. é. Você compromete até uma indústria recém-iniciada no país, que é a indústria do jogo, né? A credibilidade dessa indústria vai para o chinelo também. Como é que você vai garantir uma aposta hoje se você tem esse nível de risco de corrupção? Isso precisa ser esclarecido logo. Eu acho que precisa transcender. Eu não acho que o relatório, tem que transcender a esfera esportiva. Vou dar uma opinião. Eu não acho que o relatório que ele apresentou, por exemplo, prove manipulação de resultado. Não acho. Porque, assim, os lances que o relatório aponta como erros claros, a gente debateu, por exemplo, o relatório, isso se tornou público, aponta que a expulsão do Adrielson foi um erro crítico. Eu não acho contra o Palmeiras, eu acho que ele foi bem expulso. Aponta que os 2 gols, eu estou só falando informações que já se tornaram públicas na imprensa no ano passado, que os 2 gols marcados pelo Flamengo foram irregulares. Eu não achei. O segundo gol foi irregular. Teria no máximo um caráter recreativo. Ele seria no máximo ilustrativo, motivo para debate. Ele poderia trazer isso a público para que se debatesse, mas não usar a palavra corrupção atrelada a um relatório como esse. Se a gente começar a levar erro de campo para corrupção, aí a gente vai acabar com o futebol. Até porque a gente vai acabar com o futebol. Até porque, no caso Edilson, a cada jogo que eu assistia, já sabendo, né, para quem que ele estava ou não condicionado, ele era muito discreto, muito discreto. Quando eu vi os comentários nos dias seguintes, ninguém tratava escândalo, roubaram. Só teve um jogo dos 11 que ele apitou e foram anulados que foi realmente tratado como escândalo. Um jogo entre Vasco e Figueirense e São Januário. Realmente aquele jogo ele cometeu umas barbaridades monstruosas. Os demais entrariam no campo da interpretação. E assim, por exemplo, agora o São Paulo e Palmeiras, né, que gerou toda uma confusão no Morumbi. A Federação Paulista admitiu os erros, né, do árbitro na não expulsão do Richard Rios e no pênalti que deveria ter sido dado para o São Paulo. Pronto, acontece, é erro de futebol, cara. A gente vai conviver com erros. E aí, a partir de agora, se a gente achar que o São Paulo e Palmeiras estava fazendo parte de um esquema de corrupção para beneficiar o Palmeiras ou prejudicar o São Paulo, é melhor a gente acabar com o futebol. Então, que essa investigação que o Textor está patrocinando seja séria, seja independente, seja importante, que ela chegue aos órgãos do país, não só do futebol, para que a gente tenha uma conclusão clara do caso. Porque não dá para a gente ficar todo dia aqui, o Grupo Globo investindo milhões no futebol. A gente aqui falando horas e horas sobre futebol e isso tudo está manipulado, eu tiro o microfone e vou para casa, cara. Vou trabalhar na praia, que eu me divirto, tenho paz. Porque assim não dá para a gente toda hora ficar alimentando esse tipo de coisa. Assim, eu concordo com a NAF, se ele não provar a acusação, se isso for uma bravata, ele tem que ser punido severamente. Eu também acho. Agora, acho que a associação poderia tentar buscar as informações do que ele está falando. Ele é um investidor desse mercado do futebol. Sim, verdade. Que intenção, eu fico me perguntando, um cara como ele, que investe não só o dinheiro dele, mas de outros parceiros, de outros investidores também, no futebol, chegar a esse nível E eu não estou dizendo que ele está mentindo, não, hein? Que fique claro, senão está acusando o Textor. Eu não tenho nenhuma condição de afirmar nem que ele está falando a verdade, nem que ele está mentindo. Eu só estou querendo que essa coisa se esclareça. Exato. Quer dizer, mentindo no sentido de que o áudio seja... que seja uma bravata, que seja isso, seja aquilo. Não dá para dizer nada ainda. Nem de que ele está... Nem de que ele tem um esclarecimento. Exato. Agora, como a gente vai concluir que de bobo ele não tem nada. Quando ele torna esse assunto público, é porque ele quer visibilidade para o tema. É por isso que nas redes sociais eu falei, morder uma isca, porque tudo que ele quer para esse assunto é visibilidade. E agora o STJD, que não quis analisar o relatório dele no ano passado, vai ser obrigado a analisar esse caso específico. Sim. E eu não tenho a menor ideia de qual conclusão eles vão chegar. A menor ideia. É importante que essa não seja uma discussão clubística, nem que as pessoas em casa enxerguem a gente acusando o Botafogo ou contra o Botafogo. Não tem nada disso. Assim. Que o Textor, se ele realmente tem essa investigação toda bem feita e correta, vai ser bom para o Brasil. Que bom que precisou vir alguém de fora e que consiga provar isso tudo, que se de fato acontece. Então, vamos esperar um pouco. Mas assim, eu acho muito importante que outros órgãos do país entrem nessa história, não fique restrito ao futebol. Porque a gente como já estão, né, na Operação Penalidade Máxima, investigando, porque é fundamental para você provar a manipulação de resultado.
Você tem que saber quem pagou, quem recebeu, quanto pagou, por que pagou, que é o que o Ministério Público está fazendo na Operação Penalidade Já Máxima. está o quê? Na terceira ou quarta fase, Já né? na terceira ou quarta fase. E com provas contundentes. Com provas irrefutáveis, Irrefutáveis. de manipulação. No caso, até o momento, nenhuma manipulação de resultado, mas manipulação de levar cartão, de sofrer número de gols. É comportamental, Nenhuma né? manipulação de placar de resultado, melhor dizendo, né? De coluna 1, do meio ou 3. Agora, uma opinião que eu acho que é importante ser dada. Eu acredito que o campeonato foi manipulado a favor do Palmeiras? Não. Eu acho que o Palmeiras foi um merecedor vencedor da competição. O Botafogo entregou o campeonato no colo do Palmeiras e não foi pela arbitragem, na minha opinião, né? A não ser que surja uma informação que me desminta. O Botafogo perdeu o campeonato porque ele derreteu, ele deu uma amarelada monstruosa e o que era líquido e certo foi se desmanchando e o Palmeiras aproveitou. É a minha opinião. A não ser que amanhã surja uma evidência em contrário. Até agora eu não vi nada que me sugira isso. Até o relatório técnico que ele apresenta com a empresa que ele colocou, ele tinha um caminho com volta. Agora o caminho está sem volta. E agora ele precisa provar as coisas. Sim, exato. Agora a bola está com ele. Não tem Ele mais queria essa visibilidade, ele já é obrigado a se defender, ele é obrigado a se defender na esfera criminal e agora ele é obrigado também a levar isso à justiça esportiva, a ver onde vai terminar. A ver onde vai terminar. O que eu posso dizer é o seguinte, eu conversei com ele ontem e uma coisa ele me autorizou a tornar pública. Ele está muito arrependido de não ter segurado a onda do Bruno Lage. Isso eu posso contar do que ele me disse ontem. Ele mandado embora o Bruno Lage, bancado à vontade dos jogadores. Ele não usou né? essa frase literal. O que ele falou foi o seguinte, que ele lamenta muito, vou tentar ser o mais fiel possível, que ele lamenta muito o fato de ter se desmanchado toda a cultura de jogo, a filosofia, a metodologia, as rotinas que o Luiz Castro criou, a mentalidade vencedora que ele criou, que ele lamenta que isso tenha se desmanchado tão rapidamente no Botafogo, porque ele adorava o trabalho do Luiz Castro. E ele, pessoalmente, Textor, é arrependido de não ter dado o suporte que ele acha hoje que devia ter dado ao Bruno Lage. Que ele entende que o Bruno Lage errou muito na comunicação e que diante dos erros de comunicação do Bruno Lage, ele, Textor, deveria ter pessoalmente segurado a onda do treinador, coisa que ele não fez. E aí prometeu, disse que vai trazer um técnico com nível e passagem por grande clube europeu. Quem é? Também não sei. Aproveita e traz com esse técnico o sofá do lounge da empresa Assim, do Newton Santos, só um minuto. E a máquina de café também, porque eles tiraram no ano passado e nós estamos sofrendo sem o sofá e a máquina de café. Só uma coisa, passagem ele não usou, ele usou do nível de um grande clube europeu. Ele não disse que já trabalhou no clube europeu, apenas falou que vou trazer um treinador do nível de um grande clube europeu. Promessa que ele fez. Se ele vai cumprir também, Medo. Está sem sofá também? Que medo, tá sem Então, só sofá assim, ó, no lounge da sala de imprensa. retirem o termo E máquina de passagem. café. Ele falou que quer trazer um treinador, vai trazer um treinador de nível de um grande clube europeu. Quem é? Não sei. Eu acho que ele vai trazer mesmo. Eu acho que o Botafogo hoje tem essa capacidade. Assim, o John Textor, a parte dessas acusações todas e dessas investigações todas, ele fez um bem ao Botafogo. O Botafogo hoje é um clube competitivo no mercado. O Botafogo hoje é um clube competitivo nas competições, né? Eu tenho certeza que o Botafogo vai brigar na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro. Se conseguir manter essa vantagem que conseguiu contra o Bragantino na fase de grupos da Libertadores, vai ser um time que vai fazer boa campanha na Libertadores. Enfim, ele realmente deu ao Botafogo a possibilidade hoje de brigar por títulos. Com dinheiro, com investimento, enfim. Ele acreditou no projeto da SAF do Botafogo. Nesse ponto, o Botafogo, o John Textor tem sido muito positivo para o Botafogo e para o futebol brasileiro, porque você põe mais um grande clube em condições de brigar por títulos. Maravilhoso isso. Isso aí é ponto que eu acho que não cabe nem discussão. E acho que ele vai trazer um técnico mesmo de renome, um técnico com trabalho já apresentado na Europa, sim. E deu sorte, entre aspas, do Fábio Matias ser um ótimo auxiliar que conseguiu conduzir essa transição. Pode até ser que ela seja maravilhosa com a classificação para a fase de grupos, né? Sim. Que aí vai ter sido a transição perfeita. Ó. Verdade. Ele entrega o Botafogo na Libertadores, na fase de grupos, e com tempo de trabalho para o Campeonato Brasileiro. Perfeito. A transição maravilhosa. Dentro do caos que estava, o início do ano. Eu sou repórter, então meu papel é ouvir o John Textor, é ouvir o presidente da CBF, que é parte envolvida nisso, é ouvir todo mundo que eu consegui ouvir.
Faço isso diariamente, conversar com dirigentes, eu tento fazer, é o meu papel. Não estou aqui para defender ponto de vista de ninguém, nesse caso específico. Estou aqui para relatar o que eu ouvi das partes envolvidas e das opiniões que eu acho necessário no momento. Algo mais sobre o tema? Devolve o nosso sofá e a nossa máquina de café. O Newton Santos, que é a coisa mais importante. Mas nesse assim, momento. Agora, ele criou um barulho, né, cara? No meio Mas de é um que o Eric confronto, falou, ele tá exato. 5 meses falando disso, gente. Não é? desde novembro, né? Desde novembro falando disso. Alguma coisa tem. Ou ele tem muita certeza do que ele está fazendo, ou ele está jogando espuma, assim. Não dá para cravar nada, né? Ele tem alguma certeza. Ele ainda pediu um tempo, né, agora, para mais 30 dias. finalizar. Então, Eu sei que a isso, Polícia cara. Federal no Brasil tem um monte de pepino para descascar, Ministério Público, mas eu acho que eles deveriam, pelo menos, colocar um olhinho nisso, cara. Se tem alguém de fora do Brasil dizendo que acontece isso no futebol, virou um problema nacional, não virou um problema do esporte. Então, eu não vou me surpreender se já essas entidades entrarem nessa história. Polícia Federal, Ministério Público... Se eu bem me lembro, eu acho que teria que começar pelo Ministério Público, por não ser um crime federal, seria uma investigação do GAECO, que é o Grupo de Apoio e Combate ao Crime Organizado, que, aliás, fez a investigação em 2005 e está à frente da Operação Penalidade Máxima, que até agora apresentou resultados muito robustos. E é um cidadão estrangeiro, né? Eu não sei que impacto isso teria e de que forma isso seria conduzido também. Mas ele está sendo processado no Brasil. Mas ele hoje é dono de uma empresa brasileira, o Botafogo. E também não sei como é que se fala juridicamente isso. também não mas sei ele é dono de um ativo brasileiro, que é o se o Botafogo. CNPJ pode ser punido. Se o STJD, por exemplo, decide que ele não provou as acusações que fez, e se o STJ... Estou especulando aqui. Se o STJD pode também se mirar ao CNPJ, ao clube. Vamos aguardar os próximos STJD, passos. Deus pode esperar tudo, hein? É uma caixinha de surpresa ali. Vamos aguardar. Ele pediu os 30 próximos dias, não é? passos. É. Então, vamos ver. Ele pediu 30 dias. Só que assim, quarta-feira ele jogou uma bomba no ar, né? E foi embora. E quarta-feira... Ele soltou. Não, e o pior é que E ontem assim, foi embora do Parece Brasil. aquela cena do filme do Coringa, né? Que ele explode o hospital e vai embora rindo. E quarta-feira o Botafogo joga, gente. Exato. Sabe, assim, não Ruim, né? é legal, não é bom pro ambiente, não é saudável pro ambiente do futebol isso, sabe? É.